queridos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, Paz em Cristo Jesus. Nos encontramos novamente para saborear os tesouros da Palavra de Deus neste sábado, dia 5 de agosto, sábado da 17ª semana do Tempo Comum. A liturgia deste dia nos oferece para a reflexão um trecho extraído do Evangelho segundo São Mateus. Texto muito interessante, Antes de comentar, então, passemos à leitura. No capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes. Ele disse aos seus cortesãos: "É João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele." De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe. Pois João vivia dizendo a Herodes: "Não te é permitido viver com ela." Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o tinha em conta de profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. A cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois vieram contar tudo para Jesus. Uma cena emblemática, interessante, que nos fala da morte e das condições, das circunstâncias da morte do profeta João Batista. Então, é um texto interessante, importante, que pertence à tradição sinótica. Dele nos narra não só o evangelista Mateus, que lemos neste sábado, mas também o texto de Marcos e de Lucas. É verdade que Lucas o reelabora de maneira diferente, uma parte no capítulo 3º, outra parte é colocada um pouco mais à frente, alguns capítulos à frente. Nas grandes linhas, o texto de Mateus reproduz a estrutura daquele de Marcos, que é a sua fonte, evidentemente, com um pouco menos de colorido, um pouco menos de detalhe, mas não com menos significado, com menos força, Então vejamos, é um texto da tradição sinótica. Começa com um flashback narrativo. Nos conta da morte de João, quando Jesus toma conhecimento da morte de João. O que acontece, O que acontece? Ele é colocado, se nós temos conta da dinâmica narrativa do Evangelho de Mateus, depois do episódio da rejeição de Jesus e antes da cena da primeira multiplicação dos pães. Num lugar muito interessante, muito privilegiado. Então, para compreender este texto, vale a pena lê-lo em colegamento com estas películas. Bom, o profeta não é bem quisto na sua pátria, entre os seus, Não, literalmente, um profeta não é valorizado na sua própria cidade, na sua própria casa. O que acontece a Jesus se conta de João Batista. O mestre e o precursor são pintados num quadro muito, muito semelhante. Quase num quadro prefigurativo. Partilham da mesma situação, da mesma sorte, do mesmo amor e da mesma morte. E mesmo destino. A morte de João é contada quase como um anúncio de ressurreição. Quando Herodes toma conhecimento, é João que ressuscitou. Porque, de fato, a morte assumida como consequência da missão feita bem é um sinal de ressurreição. É sempre vitória. É sempre vitória. Então, é um profeta que sofre as consequências da sua missão
como palavra de sabedoria que não é acolhida, que é rejeitada, né? Que sofre a consequência de um contraste com a mentalidade do pecado, que não se abre à sabedoria, mas pelo contrário, se deixa seduzir por um outro tipo de discurso. De João, sabemos bastante, por aquilo que a atestação canônica nos conta dele, os evangelhos, e também pela documentação extra-bíblica. Flávio Josefo, por exemplo, dedica algumas páginas a contar a história de João Batista. É verdade que com um pouco menos de elementos respeito ao textos evangélicos. Porém, o fato de termos documentação extra-bíblica que nos fala de João Batista nos dá a segurança de falar da historicidade desse personagem. Os elementos que ele usa são efetivamente diferentes. Então, o colorido dos evangelhos tem muito mais sabor, né, nesse sentido. Talvez uma das informações mais interessantes seja, por exemplo, a respeito do local da sua morte, né? Seja Flávio Josefo que o saudoso padre Frederic Mans falam da fortaleza de Maqueronte como o lugar da decapitação e da morte. Em todo caso, nos ajudam a compor um quadro mais preciso da situação de João Batista. Bom, é um profeta rejeitado e morto. Assim será Jesus. Aquilo que acontece na sua pátria. O que vem depois, a primeira multiplicação dos pães, nos coloca num outro paralelo interessante. Bom, nós temos uma ceia colocada no palácio de Herodes, e nós temos uma outra ceia diferenciada, pães que se multiplicam, com ingredientes bem diferentes. Aquilo que se verifica na ceia, no palácio de Herodes, é justamente o contrário daquilo que vamos ver depois, né? Uma ceia que é regada, enriquecida com elementos complicados, não? Elementos de morte, adultério, prepotência, violência. É o que é preparado ali. Tudo o contrário daquilo que será a missão de Jesus, a missão da igreja, não? E é exatamente isso que a comunidade deve evitar. Assumindo a vocação e missão profética, a igreja deve ser um anúncio feliz da ressurreição, que deve causar espanto porque fala da presença do Senhor ressuscitado. Profecia que se transforma em testemunho, em martírio, em anúncio alegre, não? A missão de João, também a nossa missão em certo sentido, não? Uma presença que não só aponta para o ressuscitado, mas é uma presença que, em certo sentido, é um sacramento da ressurreição. A igreja fala da alegria do seu Senhor. E isso é muito, muito bonito. Outros dados interessantes que nos vêm neste texto, por exemplo, são as muitas referências que ele faz à literatura veterotestamentária. Então, se nós pensamos, por exemplo, a missão de Elias e o conflito com Jezabel, entendemos um pouco essa hostilidade de Herodíades com João Batista. Então é um texto recheado de profundas reflexões que deve nos fazer pensar. João Batista é uma figura importante. Então é importante conhecê-lo, estudá-lo um pouco mais, né? E assumir a sua missão como aquela voz que faz pensar, que faz aproximar da sabedoria de Deus, que prepara o ambiente para uma ceia diferente, não uma ceia de morte, mas uma mesa de condivisão, de partilha, de comunhão. Então, pensando a esses grandes testemunhos, pensando a figura de João Batista, peçamos a Deus a graça de poder merecer o mesmo destino do Senhor. Fidelidade até o final, se for preciso também o martírio, não? Mas que, sobretudo, a nossa vida, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, testemunhe a presença do Senhor da ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, que a palavra do Senhor abençoe a sua vida, que a meditação dos Santos Evangelhos nos ajude a crescer no amor e no conhecimento daquele que é o Senhor da vida e da história, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.
Ficamos por aqui e nos encontramos no próximo oportunidade para refletir mais um trecho bonito da Palavra do Senhor.